Boa tarde, queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Edson, aqui de Goiás. Estou no terreno da igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Mundial, aonde vai ser construído a igreja do Senhor. Estou aqui em Goiás, já é a noitinha, provavelmente umas 6:30 da tarde. Estou aqui com mais uma palavra do Senhor para nós comentar nesta noite para os amados que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 a 8. Livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 a 8. Vamos fazer a leitura desta palavra em nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor do versículo 4, versículo 1 a 8. Conheceu Adão a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do varão por vontade do Senhor. E depois deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi jornaleiro, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das tuas ovelhas e da sua gordura. E olhou o Senhor com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim, nem para a oferta dele. E irou-se Caim de grande maneira e descaiu o seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: porque tu se enfureceste, e porque descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Não fizeres bem o pecado, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deves dominar. Versículo 8. E falou Caim a seu irmão Abel, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Veja, a palavra do Senhor fala aqui de Caim e Abel, é uma colocação da Bíblia da união conjugal do marido, que era Adão, e da mulher, que era Eva, no que diz a respeito à procriação. Amados queridos, eu quero aqui comentar esta palavra com os queridos irmãos, que eu tenho um tema para esta palavra. Esta palavra vem falar para mim e para vocês que aceitarem a verdade do Senhor Jesus. Quero trazer aqui o tema: Caim ou Abel? Quem nós somos? Caim e Abel, quem nós somos? Aqui no texto, faz a introdução desta palavra, o texto aqui apresenta uma cena de que um era crente e outro servo. Meus queridos, Caim e Abel, quem nós somos? A palavra que nós lemos agora fala que um era crente e o outro era servo. Quem nós somos? Nós somos o Senhor. Nesse capítulo desta palavra, do comentário a qual quero fazer, nos ensina que as pessoas da atualidade, pois muitos são crentes e outros são servos. No início da narrativa fala do nascimento de duas crianças, sim ou não? Quando nós lemos a palavra, falou do nascimento de Caim, depois falou do nascimento de Abel. E as duas foram nascidas da presença de Deus. Nasceu Caim, nasceu Abel, nascidas da presença de Deus. Mas só que um se torna servo do Senhor e o outro se torna crente. E esse que se torna crente, vendo as bênçãos de Deus na vida do seu irmão, que era servo, comete vários pecados e corrompe a história, trazendo tristeza. Então, nesta noite, eu pergunto: quem nós somos? Caim ou Abel? Quem nós somos? Vamos então para o primeiro. Primeiro, o pecado. A incredulidade. Os pecados de Caim. Primeiro, a incredulidade, conforme o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, fala: pela fé,
Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas oferendas e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício de que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela foi morto, e hoje ainda Abel fala. Meus queridos, Abel agradava a Deus, porque ele era servo de Deus. Abel agradava a Deus porque ele fazia para Deus, ele entregava para Deus o seu coração, a sua vida, a sua integridade. Pelo contrário, Caim somente era crente. Crente, irmão. Crente é aquele que só assim acredita, não se expõe. Ele acredita ali, vamos dizer, um crer, mas um crer assim mais caído, um crer mais morto, um crer mais morno, sabe? Ele era crente, por isso ele fazia a Deus da maneira dele. Ele fazia da sua maneira, não agradando a Deus. O crente é assim. Ele faz, eu vou para a igreja quando eu quero. Eu vou limpar a igreja quando eu quero. Eu vou louvar com as irmãs os jovens quando eu sentir no coração. Eu vou aceitar a vontade de Deus quando eu sentir vontade. É o crente. O crente é aquele que quando a alma entra, uma prostituta está entrando dentro da igreja, ela está com as roupas indecentes, com o decote caído, é aquele que primeiro já olha e começa a condenar. Esse é o crente. Essa daqui não olha, irmã, senta aqui do meu lado, porque eu não quero ela sentada aqui comigo, não. Irmã, coloca a Bíblia aqui para ela sentar longe da gente. Olha a indecência dessa mulher. Esse é o crente. O servo não. Ele sai, está entrando a prostituta, está entrando o bandido, o criminoso, ele vem e abraça. Aí sabe o que o crente faz? Ele já olha e fala, nossa, o irmão está abraçando aquela prostituta, a mulher está toda indecente. Aí o irmão não vigiou. É o crente. O servo não, ele está ali recebendo aquela alma porque ele é servo de Deus e ele quer mostrar a Deus a sua servidão, tratando aquelas almas bem. Meus queridos, essa palavra é forte. Caim e Abel, quem nós somos? Quem eu sou, meu Deus? Eu sou Abel. Então, como nós lemos, Caim fazia da sua maneira. O egoísmo de Caim, o egoísmo do irmão mais velho, não sabia perder ou ficar em posição de desvantagem. Ele não sabia. Ele, como irmão mais velho, ele não queria perder. Ele não queria ficar em desvantagem. Abel fazia as coisas melhor para Deus, ele não aceitava. Hoje nós vemos isso nas igrejas. Nós vemos irmãos vivendo dessa maneira. A vida do servo dedicada à obra do Senhor. E o crente velho de igreja, o crente velho, irmãos, quero comentar, sabe o que é o crente velho? Aquele que fala, eu tenho 20, 30 anos de igreja. Esse daqui entrou na igreja ontem, o pastor já colocou ele como diácono. Esse é o crente velho. O crente velho da igreja. Nós vemos isso hoje na igreja vivendo dessa maneira. Deus abençoa a vida do servo, aquele que se dedica à obra do Senhor, e o crente velho de igreja, que não dá o seu melhor para Deus, mata. É diferente. Meus irmãos. Deus traz os novos convertidos. Deus traz, como eu disse, a prostituta, o bandido, o criminoso, aquele que dá um mau testemunho. Aí o crente velho é aquele que vem, os fariseus, que vai lá e mata as almas. Aqueles que vai lá, os fariseus, que começam a murmurar, mas pastor, como que o senhor aceita essa mulher te abraçar? Mas pastor, como que o senhor aceita essa mulher ler um versículo da Bíblia? Essa mulher é um prostituta. É os fariseus. Mas o livro de Mateus diz, livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13, do livro de Mateus, mais uma vez, capítulo 23, versículo 13, diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entra, e nem deixa entrar os que estão querendo. Vocês fecham a porta do céu para aqueles que querem entrar, e não deixam as almas que eu escolhi para entrar. É o livro de Mateus, capítulo 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, é os crentes velhos. É aqueles que fecham a porta e não deixam as ovelhas de Cristo entrar. Nem eles entram e não querem aqueles que estão fazendo a vontade de Deus e vai entrar para o reino, eles querem atrapalhar. E tudo isso, o resultado da inveja do crente velho, que é Caim, ele vem e mata Abel. Amados, não inveje as bênçãos do seu irmão. Igreja, irmão, não inveje as bênçãos do seu irmão, a qual Deus está distribuindo na vida dele. Pois se ele é abençoado, é porque Deus é por ele. E ele tem uma receita a qual você não tem: obediência. Não inveje as bênçãos do seu irmão. Deus está abençoando ele porque ele tem uma receita. Ele obedece à palavra de Deus. Ele respeita a Rabadaraxéria. Ele respeita os mandamentos de Cristo. Ele anda pelos caminhos do Senhor fazendo a vontade de Deus. Ele tem compromisso, tem fidelidade. E ele busca o Senhor. Então, busca o Senhor você também. Pois se você se dedicar a Deus, Ele também vai te abençoar. Se você buscar a Deus, perseverar, Ele vai te abençoar. Então não inveje as bênçãos do seu irmão. Faça você as suas bênçãos com o Senhor vir para a sua vida. O resultado de tudo isso começou pelo ódio. E o ódio causou o homicídio. Existem dois tipos de homicídio, meus irmãos. Aquele que mata a carne, como Caim fez contra o seu irmão Abel, foi lá e matou, tirou a vida de Abel. E também o pecado espiritual. Dois tipos de homicídio. Aquele que mata a carne, quando o homem vem, que vive no mundo, e vai e mata outra pessoa. E o espiritual, que é pelos que vivem na igreja. Irmãos que se dizem crentes, de 20 ou 30 anos de igreja, e não faz nada. E ainda de não fazer nada, mata aqueles que estão fazendo a diferença na igreja. Ele mata os novos, principalmente os novos convertidos. Aqueles que estão aceitando a Jesus, eles vão lá e matam. Então, meus queridos, cada pecado gera outro pecado. Meus queridos, cada pecado alimentado ele conserva, gera outro pecado. Um abismo chama outro abismo, como está lá em Salmos 42:7. Um abismo chama outro abismo. É essa a trajetória demonstrada do projeto de Satanás para o ser humano. Satanás ele trajeta tudo isso. Não pense que na igreja tem só santo não, meus irmãos. Não pensa tanto na igreja como no mundo, porque Satanás usa até mesmo os de dentro. Aceita às vezes que eu vou exclamar a palavra de Deus. Muitos não aceitam eu nas suas igrejas, sabe por quê, irmãos? Porque eu falo aquilo que Deus manda eu falar no meu coração. Tudo aquilo que Deus manda eu falar, eu entrego. Não pense que dentro da igreja tem santo não. Eu sofri isso, meus amados, dentro da igreja. E por isso Deus me mostrou, em tudo isso eu não ser como estes. Como eu sofri perseguições, como eu fui caluniado, como eu fui arrebatado pelos irmãos crentes da igreja. Deus mostrou tudo isso. Falou, você não vai ser igual a eles. Por isso, pregue a minha palavra, doa quem doer. Pastores me perseguiram. Irmãos que têm cargos dentro da igreja me perseguiu. Eu sofri isso. E por isso essa palavra hoje vem para mim e para você, pastor. Para você, presbítero. Para você, irmão, que persegue as almas de Cristo dentro da igreja. Você que persegue o servo obediente à palavra de Deus. Não deixa, meus irmãos. O pecado gera outro pecado. Chama outro abismo. Porque Satanás demonstra esse projeto para o ser humano. É ele que traça esse projeto.
Terceiro, quero aqui mais uma vez falar do relacionamento entre os irmãos na igreja. João comparou a essas pessoas da época como Caim e Abel. Foi João que comparou isso. Comparou as pessoas da sua época com Caim e Abel. Isso está no livro de 1 João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 11 e 12. Está escrito assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Novamente, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão era justa. Os pecados de Caim não está aqui em mim. Não está encontrando guarita em minha vida. Encontrando guarita em nós, amados. Não mate, nem se colorize, sem motivo, e nem ofenda seu irmão. Por quê? Porque Caim matou seu irmão? Porque as obras dele eram má, e as obras de Abel eram justas. Então não se colorize com isso não. Não se glorie com isso não. Não mate e nem ofenda ninguém. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22 diz: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um instituto contra o seu irmão, um insulto, contra o seu irmão, estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Interrompa a sequência pecaminosa que envolveu Caim. Interrompa isso na sua vida. Não deixa, meus irmãos. Deus está falando que nós seremos tolos e nós seremos sujeitos ao fogo do inferno. É isto. Sabe como o meu pastor Josinaldo fala no Rio Grande do Norte? Se nós encontrarmos essa guarita em nós vamos para o caldeirão. Nós vamos ser cozinhados por Satanás. Satanás vai colocar nós no caldeirão. Doído de ouvir. Eu sei que é, mas essa é a verdade. Você está encontrando guarida no seu coração. Se você está invejando as bênçãos do teu irmão, vigie, crente. Crente, vigia na terra, pois Satanás está preparando o caldeirão para a sua vida. Quero concluir este comentário. Quero concluir com meus queridos irmãos. Caim foi incoerente. Ele cultuou a Deus, mas matou seu irmão. Ele cultuou a Deus, mas matou seu irmão. E Deus alertou a Caim. Como Deus alertou Caim, Ele está falando hoje também, nesta noite, para nós. Faça o seu melhor para Deus. E não interrompa a obra de Deus na vida do seu irmão. Não ande pelo caminho de Caim, conforme o livro de Judas, capítulo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Perdoe, peça perdão, reconcilie. Quando Deus perguntar, onde está o teu... o que você vai responder? Eu quero responder dessa vez. Meu irmão está aqui, e eu tenho amado ele como o Senhor me amou, como Cristo amou o mundo, pela obra que o Senhor está fazendo na vida dele. Então, meus irmãos, quando Deus perguntar para ti, cadê o seu irmão? Você fala, Senhor, meu irmão está aqui. Eu tenho amado ele, eu tenho orado por ele. E o amor de Cristo está nele. E pela obra que o Senhor está fazendo na vida dele, eu glorifico o teu nome. Amém, meus queridos? Aqui é o irmão Edson, mais uma vez, comentando a palavra do Senhor Jesus. A palavra é esta: Caim ou Abel? Quem nós somos? Que a paz do Senhor esteja com todos e todos tenham uma ótima noite em nome de Jesus.